Pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Básico, mais uma aula de mecânica geral. Nessa aula eu vou passar um pouco sobre notação vetorial cartesiana. Então lembre, eu fiz a última aula para falar em decomposição e na verdade eu vou talvez reescrever essa decomposição de uma maneira diferente. É só isso, tá? Não muda em nada. Isso é que a gente chama de notação vetorial cartesiana. Eu vou trabalhar inicialmente em 2 dimensões e a gente vai para 3 dimensões quando for o momento. Tranquilo? Legal? Então vamos trabalhar, pessoal. Bem-vindos. Vamos lá. Então, o que a gente chama de notação vetorial cartesiana? Senhores, inicialmente o que eu tinha dado para vocês? Eu tinha fornecido um eixo Y e um eixo X, certo? Peguei um vetor F e fiz, né, a sua decomposição, ou seja, determinei a componente, a projeção de F em X, que eu chamei de Fx, e a projeção de F em Y, F em Y. O que eu vou fazer agora? A partir de agora, eu vou definir para vocês, assim, né, antes disso, né, ó, e a soma, né, o F é a soma de Fx mais das suas componentes, tá? Então, vou definir para vocês agora, certo? Vetores de tamanho unitário, de tamanho 1. Isso aí também é chamado de versor. E a gente representa, né, assim, ó, com esse chapéuzinho aqui. Então, isso é um vetor de tamanho 1. Só que olha esse versor ou esse vetor I. Se pegar o meu versor ou o meu vetor I, quais são as características dele? Então, ó, o que eu acabei de dizer para vocês, né? O módulo, a intensidade vale um quê? 1 newton, 1 metro, 1 centímetro, 1 quilômetro, qualquer um. Tem tamanho 1, tá? Depende do que eu estiver trabalhando. A direção dele, tá? Ó, é na direção de X. Tá? E o sentido positivo de X. Ó, o mesmo da direção X. Perfeito? Então ele tem a mesma direção, o mesmo sentido do eixo X, a única coisa que muda é que ele tem um tamanho unitário, certo? Ele tem tamanho 1. Vou fazer a mesma coisa aqui, pessoal, para o J, tá? Então, ó, e J a gente sabe quando tiver no eixo Z, vai ter o versor K, tá? Simples. Então, o meu J, né, o que eu tenho dele? Então, ó, esse é o meu versor, então ó, o módulo dele é igual a 1, a direção do eixo Y e o sentido é a mesma coisa, né? E o sentido do eixo Y. Tá? Então eu acabei de definir para vocês agora os meus versores. Você fala, basta, e se eu tiver Z? Gente, eu vou ter o versor K, que tem tamanho 1, direção do eixo Z e sentido do eixo Z. Então não tem nada de complicado. Tá? Você fala, tá, mas para que serve isso? Para escrever as componentes de um vetor de uma maneira diferente. Você fala assim, como assim? Ó, presta atenção nessa observação. Vou imaginar um vetor V que tenha módulo 3 direção do eixo X e sentido do eixo X. Então, ó, o meu vetor V é esse aqui, ó. Vou fazer ele aqui em vermelho, ó. Certo? Tem alguma outra maneira de escrever esse vetor V? Tem, gente. Olha que legal, ó. Vou até tirar isso aqui e vou escrever para vocês. Ó que joia. Se eu sei que cada versor tem tamanho 1, pessoal, o que eu vou fazer é o seguinte, né? Ó, eu vou aqui, ó, vou escrever um vetor I. Opa. Então, ó, eu vou somar um I. Se eu somar mais um I a partir de aqui, ó, eu já tenho 2I. Certo? Eu vou imaginar que agora, né, o tamanho do versor vale 1 newton, certo? Ó, mais um I. Se eu fizer mais um I, então olha que tranquilo, ó. Então se eu somar 3I, vai dar, né, se o meu versor I agora tem módulo igual, se eu escolher igual a 1 newton, o que nós temos? Que o meu vetor C, o vetor V, desculpa, vai ser a soma de quem? De I mais de I mais de I. Ou seja, o V vai ser 3I. Então, eu posso escrever qualquer vetor, seus, em termos de JK, certo? Se ele tem tamanho 1, é só multiplicar N vezes aí, certo?
o tamanho de I para obter um dos meus vetores que eu quiser. Você fala, oh, que legal! Então, olha comigo aqui, observação 2. Então, o que eu tinha dito para vocês? Eu tinha dito assim, né? Ó, que agora eu tenho na direção Y o meu versor J, na direção X o meu versor I. E que o meu vetor F era a soma de Fx mais Fy. Então, olha só, eu vou poder escrever como eu fiz com o V, Fx em função de I e Fy em função de J. Então, se eu disser que Fx tem um módulo, né, o vetor Fx tem um módulo Fx, e o Fy tem um módulo Fy, o Fx não é aqui, ó, não é Fx, vai ser Fx em quem? I mais Fyj. Então, agora, certo? Uma outra maneira de escrever as mesmas componentes é trabalhar com intensidade, o módulo delas e os versores IJK, certo? Praticamente eu não mudei em nada, tá? Você fala, basta me dar um exemplo, né? Ficou bem abstrato, vamos lá, vamos trabalhar. Então, o que eu vou fazer agora? Ó, vou fazer algo que eu já fiz com vocês. Não é exatamente o mesmo exemplo, mas tá? Eu quero a resultante das forças coplanares, tá? Coplanares, mesmo plano, tá? E vou fazer por decomposição, usando o que eu acabei de aprender agora, tá? Então, esse aqui é o exemplo 1, vou fazer com vocês. Na próxima aula eu faço mais 2 ou 3 exercícios para vocês aí, tranquilo? Então, vamos lá. Vamos definir, primeiramente, no eixo X, o meu versor I, e no meu eixo Y, tá, até aqui já vai trabalhar aqui, ó, o meu versor J, tá? Na mesma direção, no mesmo sentido, só tendo o tamanho 1. Se aqui eu estou trabalhando com forças, de novo, né, pessoal, o módulo, a intensidade desse 1 é 1 newton, tá? Se eu estivesse trabalhando com distância, seria 1 metro e assim sucessivamente. Então, aqui, ó, o meu versor de tamanho unitário J. Legal. Então, o que eu quero fazer agora? Bom, primeiro, eu quero, certo? Somar o vetor resultante, o vetor soma. Então, a primeira coisa é lembrar que o meu vetor resultante, o vetor soma, é a soma de quem? Do vetor F1 mais do vetor F2 mais do vetor F3. Eu tenho que somar módulos de direção e sentido. Quais são as maneiras de fazer isso aqui que eu podia fazer? Eu podia fazer por Pitágoras, por paralelogramo, né? E depois lei dos cossenos, pode até chegar em Pitágoras, né? Tá? Ou eu posso fazer com decomposição, só que decomposição agora, certo? Lembrando que esses vetores F2, F1 e F3 têm componentes na direção I e J. Então vamos lá, vamos determinar quanto vale essas componentes ou como são essas componentes. Tá? Então vamos aqui, ó. Vou começar com, certo, as componentes em Y. Então aqui, ó, eu vou, né, ter a componente do vetor F2 em Y, e aqui eu vou ter a componente de F1 em Y, e aqui eu vou ter a componente de F3 em Y. Perfeito? Tranquilo? Agora em X, aqui, então, ó, eu tenho as componentes de F1 em X, F3 em X e F2 em X. Então vamos lá, quais são as componentes? Então vamos fazer assim, ó. Essa daqui eu vou fazer de uma cor, legal? Essa daqui eu vou fazer de outra cor. E essa aqui para baixo eu vou fazer em outra cor. Então vamos por partes. Então, ó, essa daqui, tá, é a componente 3 em Y. Essa daqui, opa, é a componente de 2 em Y. E essa em verde é a componente de 1 em Y. Perfeito? Tranquilo? Eu forneci uns dados, uns valores aqui, só pra gente brincar, tá, gente? Não se preocupe com isso, não. Terminou? Não, eu tenho os valores das componentes em X, né, dessas forças aí. Então, ó,
eu tenho F2x aqui. E aqui, ó, eu tenho um aqui e o outro aqui. Quais são os vetores agora? Esse daqui, pessoal, ó, é o F1x e esse daqui, ó, é o F3, desculpa, F3x e para terminar o F2x. Nossa, passa facinho, sim, gente, é muito fácil. A única coisa que tem que, na verdade, tomar cuidado agora é o seguinte, né? Decompondo, certo? O que eu fiz, na verdade, quando eu fiz aquele exercício de decomposição, certo? Deixar as componentes e a força não tem lógica, é a mesma coisa como eu disse para vocês na outra aula, é a mesma coisa escrever, né? Tô subindo para cima, ué, tá subindo tem que ser para cima, tá? Então eu deixo só as componentes, só que antes disso, olha que legal aqui. Se eu pegar então, ó, o meu vetor F1, tá aqui, ó, ele tem componente em x e componente em y. Então eu posso escrever esse F1, moçada, como sendo F1 na direção x, ó, na direção positiva de y. Então ele é F1xi. Se vocês pegarem F1y, tá? F1y tá aqui, ó, no mesmo sentido de j, então ele é positivo também. Então eu posso chamar de F1, tá faltando o vetor aqui, né? Y na direção j. Se eu fizer a mesma coisa para F2, pessoal, eu tenho que tomar um cuidado. Por quê? Porque F2x está no sentido contrário de x. Então tem que tomar cuidado de, né, menos F2x e está dizendo que F2 tem um tamanho, só que está no quê? No sentido contrário do versor i. O F2y está para cima também, ó, no mesmo sentido, então, mais F2yj. E a F3 também tem que tomar um cuidado, porque ó, F3 na direção x ela está perfeito, F3, certo? Xi, só que tem que tomar cuidado, né? Ó, na direção j também contrário, então ó, é menos F3yj. Então o que precisa tomar cuidado aqui, pessoal, é só a questão do sinal, certo? Se o meu vetor f tiver a mesma direção, no mesmo sentido de ou j ou k, ele é positivo. Se o meu vetor tem direção oposta, ele é negativo, menos alguma coisa. Tá? Para indicar que ele está no sentido contrário. Joia? Se você quisesse fazer aquela força resultante agora, uma maneira, né, vamos dizer assim, uma expressão para aquilo não precisa fazer, F1xi mais F1yj mais, você vai ficar aqui, ó, F2, tem que tomar cuidado, ó, menos F2xi mais F2yj e mais, certo? O F3 é o F3xi menos, tá aqui, ó, F3yj. Então, o que eu posso fazer agora, pessoal? Eu posso juntar tudo que tem i junto, tudo que... Então, ó, a força resultante aqui vai ser... Quais são os termos que tem i? 1, 2, 3. Então, ele vai ser F1x menos F2x mais F3x na direção i, mais o que tem j? F1y mais F2y, toma cuidado que o F3 é negativo, né? Menos F3y, tudo na j. Tá? Se eu souber esses valores, é só somar ou subtrair e eu tenho o meu vetor, então, né? Resultante. Tendo o vetor resultante, eu tenho um módulo e assim por diante, vou mostrar para vocês agora. Tá? Então, ó, o vetor soma o vetor resultante é isso aqui. Legal? Tranquilo? Então, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Tá? Então, ó, vou colocar aqui só para vocês relembrarem. Então, ó, o meu vetor resultante vai ser F1x menos F2x mais F3x e mais F1y mais F2y menos F3yj.
Então, ó, só para lembrar, isso aqui, ó, se vocês quiserem chamar isso aqui, ó, o vetor resultante na direção x, e esse aqui, ó, o vetor resultante em y, pode chamar, né? Eu já fiz isso. Então, ó, vai ser a força resultante em xi mais a força resultante em yj. Tá? Se você quiser o módulo é muito fácil, né? Ó, FR ao quadrado é FRx ao quadrado mais FRy ao quadrado. Tá? Se vocês quiserem só RF, é só extrair a raiz quadrada disso aqui. Perfeito? Tá? No caso aqui a unidade vai ser Newton, mas pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser força, distância, né? Deslocamento, o que for. Então, o que falta para determinar essas forças resultantes em x e y, essa parcela aqui, é determinar as componentes de F1 em x, F2 em x e assim por diante. Tá? Não tem muito o que, né? Como eu já fiz. Então vamos lá, vamos fazer um a um, certo? Eu vou começar aqui e depois eu termino aqui embaixo. Então vamos lá, ó, F1. Então F1, certo? O vetor, ele vai ser F1xi mais F1yj. Quanto vale cada um desses? Aqui, gente, ó, isso daqui, ó, é cosseno. Então, F1x é F1 cosseno de 30. F1 é 4. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, né? 0,86, 0,87. Se vocês fizerem isso daqui, vai dar 4 vezes 0,87, bem rapidinho, 3,48 minutos. Então, ó, 3,48 minutos. Então, eu sei quanto vale essa componente. Quanto vale a componente de F1 e Y, pessoal? Eu digo o seguinte, né? Se a F1x é cosseno, a F1y é seno, né? F1 seno de θ. Então, isso aqui é 4 vezes meio, certo? 30 é meio, 2 minutos. Vou fazer a mesma coisa para F2, pessoal. Então, F2x, então, ó, F2. X é cateto próximo, adjacente, então também é F2 cosseno de θ. A única coisa que o F2 agora eu disse que valia 6. Então é 6 vezes 0,87. 6 vezes 0,87. 5,22 newtons. E o F2y, você fala, Basta, mas é negativo. Calma, isso aqui é só o módulo, a intensidade. É seno também, então F2, ficou feio isso aqui, né? Seno do ângulo. F2 é 6, isso vai dar meia de novo, portanto, 3 newtons. E para terminar, pessoal, o F3x, ó, o F3x 45, né? F3x, ó, é o daqui, certo? Então aqui, ó, se eu pegar o cosseno, me dá y, né? O seno é que me dá o seno é que me dá o x. Então aqui muda. Isso aqui é F3 seno de 45. F3 é 2 seno de 45, pessoal, é raiz de 2 sobre 2. Isso aqui é raiz de 2 em torno de 1,4. Não vou ficar fazendo, né, aproximações aí. F3y vai ser a mesma coisa, né? Já que o ângulo é de 45, o seno e cosseno tem o mesmo valor, portanto, 1,4 newtons. Eu sei todos os valores das componentes, agora acabou. Certo? Agora é primeiro encontrar o vetor resultante. Então, ó, como é que eu escrevo o vetor resultante? Lembra? É fx menos f1x. Deixa eu trocar, que eu acho que eu inverti lá. F1x menos F2x mais F3x na direção I mais F1y mais F2y menos F3y na direção J.
Vamos substituir. Quanto vale então meu vetor resultante? F1x. Se vocês fizerem aqui, ó, F1x vale 3,48 menos 2 mais 1,4 na direção I, mais F1y, F1y 2 mais o F2y 3 menos 1,4. Só conferir aqui, pessoal, ó, o x, vamos lá, o x, certo? 3,48, 5, 22 e 1,4. Tá errado, eu não tô vendo aqui, ó. Aqui não é 2, é 5,22, tá? Menos 5,22 mais 1,4. Os y's, 2, 3 e 1,4. Opa. 2, 3 e 1,4. Perfeito, tá faltando a direção aqui, a direção J. Eu tenho que fazer essa continha agora, moçada, né? Não tem como, então a força resultante vai ser 3,48 menos 5,22 mais 1,4. Dá 0,34, então isso aqui, ó, é menos 0,34i, certo? 2 com 3, 5. 5 menos 1,4, 3,6. Opa. Mais 3,6 na direção J. Esse é o meu vetor resultante, já escrito em termos de IJ. Tá? Você fala, e o módulo intensidade, isso aqui embaixo? Gente, foi assim, ó. F ao quadrado vai ser menos 0,34 ao quadrado mais 3,6 ao quadrado. Então, ó, F ao quadrado vai dar 0,34 ao quadrado, 0,1156 mais 3,6 ao quadrado, 12,96. Se eu somar 0,1156, não vai dar nada de diferença praticamente, né? Aproximadamente 13 isso aqui vai dar, ó. F ao quadrado dá muito próximo de 13, portanto, o que eu vou extrair as raízes quadradas, né? A raiz quadrada dos dois lados. Vou ficar com a intensidade da força resultante aqui, certo? 13 raiz quadrada em torno de 3,6, tá? Aproximadamente 3,6, que isso aqui é uma pequena, né? Dá, que dá basicamente isso aqui mesmo, né? Força sempre em newtons, tá? Então, dessa forma, eu descobri, eu caracterizei para vocês, eu determinei quanto vale o meu vetor força. Então, de certa forma, eu já tenho embutido módulo, direção e sentido. E tá, eu obtive o módulo explicitamente só para vocês verem. Legal? Pessoal, aí tá ótimo, essa aula 23 minutos para o YouTube tá ótimo, certo? Volto na próxima aula fazendo exercícios sobre isso, sobre esse assunto. É isso aí, pessoal, muito obrigado, espero que gostem, compartilhem, inscreva-se no canal, deixe lá dar seu joinha, ativar o sininho para quando tiver mais aulas e assim por diante. Até mais, pessoal, abraço.